Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, Brasileirão 2019, 31ª rodada. Ao final, faltará 7 para o término do campeonato e o couro comendo na parte de cima e principalmente na parte de baixo da tabela. Nessa rodada, 6 jogos foram na quarta-feira e 4 jogos nesta quinta. E, sinceramente, um resultado surpreendente. E é desse resultado surpreendente que a gente vem falar agora. Vamos falar do jogo São Paulo 0, Fluminense 2. Encontro de tricolores em São Paulo e o tricolor do Rio levou a melhor. Então, meus amigos tricolores paulistas e cariocas, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá, galera. São Paulo 0, Fluminense 2. Se você pegar a estatística do jogo, vamos lá. O Fluminense deu 5 chutes. Desses 5, o Fluminense deu 4 em direção ao gol. Quase que 100%. O São Paulo chutou 21 vezes. Apenas 4 em direção ao gol. Ou seja, o nível de acerto do Fluminense foi extraordinário, filho. Chutou 5, 4 em direção ao gol e fez 2. E o São Paulo chutou um caminhão de vezes, como é de costume do time do Diniz, mas só 4 em direção ao gol. São Paulo teve mais posse de bola, não cometeu muitas faltas o time do São Paulo, porque ficou mais com a bola, variou um pouco. De vez em quando abriu um pouco, ia 60%, 70% de posse de bola, depois dá uma variada, que o Fluminense, principalmente no segundo tempo, foi inteligente também, ficou mais com a bola. Só que, até o Fluminense fazer o gol, o Fluminense não tinha encaixado um ataque. O São Paulo era melhor. Só que qual era a nota do Fluminense? O Fluminense ensaiou uma notinha no piano. Qual foi a nota do Fluminense? Vou jogar no ponto fraco do São Paulo. E qual é o ponto fraco do São Paulo? Tem nome, sobrenome, número de camisa. Daniel Alves, camisa 10. Esse é o ponto fraco. Tem outros, mas esse hoje é o principal ponto fraco do São Paulo. Por quê? Porque o Daniel Alves não quer jogar de lateral. Ele começa como lateral, mas vai para o meio. Deve ser ordem do Diniz. Fica um buraco pelo lado direito. Fica um buraco. Ao que foi que o Marcão fez. Pegou o Ione Gonzalez, botou ali. O garoto Henrique colocou ali também. E o Ganso caindo por ali para poder municiar. Simples. Toda a bola o Fluminense tentava jogar ali em cima. Só que não estava encaixando. Não estava conseguindo encaixar. Então só dava São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, posse de bola. O Fluminense não conseguia sair, quase não saía pelo outro lado. Até poderia, por quê? O lateral de São Paulo, o outro sem ser, deixa eu ver aqui, o Reinaldo, subia, mas não ia para a linha de fundo. Eu não entendo qual é o problema do São Paulo, que não ia pela linha de fundo. Ele deixou o Antony por um lado e o Vitor Bueno por outro. Quando esses dois jogadores pegavam a bola, os laterais do São Paulo não passavam. O que acontecia? Os laterais de São Paulo pegavam a bola e ia para o meio. Porra, mas quem é que passava? Era o zagueiro que tinha que passar? Olha, sinceramente, meu amigo torcedor do São Paulo, eu não entendi bulufas do que o Diniz quis fazer. Que ele pega os laterais, as laterais sobem, puf, cai pro meio. Só que tem dois jogadores abertos aqui. Aí toca para eles, o Daniel
Toda hora o Daniel pegava a bola, pum, tocava pro Antony. Só que ele caía pro meio. E o Antony pegava a bola e tentava no mano a mano. Então era muito mais fácil quando ele tocava pro Antony. Ele passar, fazer o que o lateral faz, o que ele próprio já fez milhares de vezes na seleção e no Barcelona, passar para poder tocar. Não, mas ele cai pro meio. Aí fica um buraco, aí o jogador que tá ali na frente, Vitor Bueno, tentava no mano a mano. Se perdesse a bola, o Fluminense, pufo, e o Ione Gonzalez nas costas do Daniel Alves, que não tinha ninguém. Mas o São Paulo, 25 minutos, 30 minutos, São Paulo foi melhor, assim. Melhor. Sim, tocou a bola, criou, chutou. Mas o Fluminense estava bem na dele e bem armadinho. Estava ali com o bote certo, esperando, pá, com o bote certinho. Se eu não estiver enganado, cara, a primeira chance real de gol o Fluminense fez. Foi uma falta aonde? Pelo lado do Daniel Alves. Quem é que fez a falta? Daniel Alves. Falta foi muito bem batida, que não foi uma falta batida, foi um passe do jogador do Fluminense na cabeça do zagueiro lá. E gol, Digão, 1-0 Fluminense. O Fluminense estava se defendendo bem, mas não tinha feito ataque, não tinha encaixado um contra-ataque. E o São Paulo tentando, tocando, girando. Assim, cara, eu gosto do Diniz, mas, porra, vou ser bem sincero, eu acho que pelo fato do Daniel Alves ter apoiado ele tem que bater cabeça pro Daniel Alves. E o Daniel Alves tá atrapalhando, filho. Tá atrapalhando. Para botar o Daniel Alves meio lateral, meio de campo, porra, define. Então bota ele de meio de campo de vez e puxa o Juanfran, bota o Juanfran. Mas, cara, é esquisito, é muito esquisito. Então, primeiro tempo, o Fluminense fez essa falta, pum, 1-0 de cabeça. São Paulo foi para dentro. Aonde é que saiu o segundo gol? Em cima de quem? Aonde? Pelo lado do Daniel Alves de novo. Pelo lado do Daniel Alves de novo. Bola vem, vai pelo lado esquerdo. O jogador do Fluminense fez uma grande jogada. Deixa eu ver aqui. O Caio Henrique, muito bom jogador, fez uma grande jogada. Por ali, veio driblando, tocou do lado oposto, no lado direito, ele veio atacando pelo lado esquerdo, pelo lado ali do Daniel Alves, girou a bola para o lado direito, o garoto, Marcos Paulo, foi lá, deu um toquinho e meteu 2-0 ainda no primeiro tempo. Gols aos 37 e aos 40. Tudo. Jogadas tudo por ali para aquela avenida chamada Daniel Alves. Não sei se joga de lateral ou de meia, é uma bagunça. É óbvio que isso é o Diniz que manda também. Ele quer jogar no meio, mas é bom, ele tá atrapalhando. Porque a jogada do Fluminense só era ali, era uma jogada cantada. Então o Fluminense faz 2-0. Termina o primeiro tempo. O Fluminense não teve a bola no pé. E o Fluminense sabia que não ia ter mais posse de bola. O Fluminense sabia que o São Paulo ia ficar mais com a bola. Mas ensaiou uma notinha no piano com 2 dedinhos. Vai tocando com 2 dedinhos. Vou explorar em cima do Daniel Alves. 1 hora eu me dou bem. Entendeu? Foi pro segundo tempo. Ataque contra a defesa. Só que o Fluminense estava muito bem postado, cara. Muito bem postado. A coisa no São Paulo embolou mais um pouquinho, porque eu não entendi porra nenhuma do que o Diniz quis fazer. Não entendi absolutamente nada e ele não mudou, cara. Não é possível, cara. O Daniel Alves pegava a bola, o Gilberto não, qual é o nome? O Reinaldo pegava a bola, ia, pum, por dentro. Os 2 jogadores abertos. Porra, sozinho, ficava mano a mano, não tinha uma ultrapassagem de lateral. Que porra de esquema é esse? Sinceramente eu não entendo, na boa. Eu gosto do Diniz, mas ele... Vou até dar uma ajeitadinha aqui, pá. Eu gosto do Diniz, mas
Sinceramente, eu não entendi. Aí ele começou a fazer uma mudança. Aí chegou o segundo tempo, ele meteu logo de cara o Pato, tirou ali o Jusilei e o Lisieiro, botou o Hernandes e o Pato. O que ele fez? Ele botou o Pato enfiado junto com o Pablo, que também na boa. Não viu muito a cor da bola, né? O Pablo também não viu muito a cor da bola. Deixou o garoto, qual é o nome? Deixa eu pegar aqui o nome dele. Deixou o Antony aberto por um lado, o Vitor Bueno aberto por outro, Pablo e o Pato ali. Aí no meio ele deixou o Tietê, ele deixou o Tietê com o Daniel Alves e fez mais ou menos ali um 3-2-4, um 3-3-4. Fez um esquema meio esquisito, que o Bruno Alves, que é o zagueiro, ia mais para lateral, o Arboleda vinha mais pelo meio, aí o Tietê entrava, então o Tietê ficou ali 3, o Bruno Alves de um lado, o Tietê centralizado e o Arboleda pelo outro lado, o Reinaldo, o Diego Alves e o Daniel Alves vieram para o meio, aí ficou um 3-2, os dois laterais ali com o Hernandes, com 4 na frente. Ficou 3-3-4. Só que não tinha jogada de profundidade. Eu acho que o São Paulo não fez uma jogada de linha de fundo. Eu vou até dar uma olhada aqui se tem estatística aqui, jogada de linha de fundo. Eu acho que não tem. Queria ver aqui, deixa eu ver. Não, aqui acho que não tem jogada de linha de fundo. Devia ter, deixa eu ver aqui. Estatística, jogadas, passes, posse de bola, cartões amarelos, escanteio. Escanteio, São Paulo teve 2, o Fluminense também teve 2. Impedimento, não teve nenhum impedimento a favor do São Paulo, cara. E um a favor do Fluminense. Cara, vamos ser bem sinceros, o Fluminense venceu na tática. A tática do Fluminense foi mais simples, de uma nota só, em cima, explorando o que eu não sei o que o Daniel Alves fazia dentro de campo, e foi ali, e funcionou. Apesar, principalmente no segundo tempo, no segundo tempo, a posse de bola ser muito maior do São Paulo, mas o Fluminense estava muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Porque o São Paulo facilitava, ele afunilava o jogo, ficava uma brecha aqui. Só que o atacante do São Paulo ficava no mano a mano porque ele não contava com ninguém. Quando ele pegava a bola, os dois atacantes do São Paulo ficavam sozinhos, eles tinham que tentar uma jogada individual para fazer alguma coisa. O Pato, quando entrou, até conseguiu fazer jogadas individuais, porque não tinha ninguém, o São Paulo não tinha ninguém, não tinha aproximação de jogador nenhum do São Paulo para fazer tabela. E ataque ali, abre uma brecha na lateral, os laterais do São Paulo não vão, porra, aí bicho. Na boa, Marcão, parabéns para você, mas o seu amigo Diniz te facilitou. Facilitou. Eu não sei a situação ali do Diniz em relação ao Daniel Alves. Acho que quem manda o Daniel Alves. Na boa. Se ele não quer jogar de lateral, não aguenta mais, bota ele no meio para disputar a posição. Que também, a meu ver, se ele tiver que disputar de posição no meio, ele vai ficar no banco também. Porque o cara não joga de lateral. Aí o Diniz tem que inventar alguma coisa para botar o Daniel Alves e aproveitar ele no meio. Tá atrapalhando esse São Paulo aí. Esse esquema não é o esquema que o Diniz colocava no Fluminense. O esquema que o Fluminense tinha, é só você pegar. Yuri Gonzalez ia muito à linha de fundo, não ia pouco não. Os jogadores do Fluminense iam muito à linha de fundo. Os laterais do Fluminense iam à linha de fundo o tempo inteiro com o Diniz. Porra, no São Paulo que ele tem laterais que ele pode fazer isso, os laterais do São Paulo não vão nunca. Vou dizer aqui, meu amigo torcedor do São Paulo, o Diniz vai ser queimado porque ele está tendo que engolir o Daniel Alves.
os caprichos do Daniel. O Daniel Alves não está pensando no time, está pensando nele. Eu quero ser o 10. Ele está atrapalhando. Ah, mas o treinador que deixa. Cara, quem é que tem mais peso? O treinador ou o Daniel Alves? Eu duvido que o Daniel Alves ia fazer isso com o Filipão, com o Vanderlei, com o Renato Gaúcho, com o Jorge Jesus do Flamengo, com o Sampaoli. Não ia. Por quê? Ele peitou, não era para ficar lá o Mancini, traz fulano de tal, trouxe, ó, eu te banquei, então eu quero jogar assim. O cara tá na mão dele. E vai estourar essa bomba, se estourar, na mão do Diniz, porque ele é o treinador. Agora, vamos ser sinceros. Pô, o time do São Paulo hoje, taticamente, foi uma zona, foi uma bagunça que não deu para entender. Até porque, em vez de facilitar, o esquema atrapalha. O esquema facilitou o Fluminense marcar. Então, o Fluminense jogou certinho dentro das suas limitações, com um ataque de uma nota só, mas que funcionava muito, porque foi bem ensaiado, em cima do Daniel Alves, que deixa um buraco, pode ser do esquema tático, só que o Fluminense não tinha nada com isso, ou seja, olhando por um outro lado. A cria e o criador. Criador Diniz. Cria o Marcão. Quem é que se deu bem? A cria. Por quê? O criador, hoje, na boa, São Paulo estava embolado, não facilitou para si, mas facilitou para o Fluminense. O Fluminense, praticamente, show de bola. Chegou pouco à frente, marcou mais, sabia que não ia ter a bola, mas às vezes quem tocou conseguiu fazer o gol. Então, parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Fluminense. Com isso, o Fluminense sai da zona do rebaixamento. Sai da zona do rebaixamento. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu não estiver enganado, é o Botafogo que entra na zona do rebaixamento. Aqui, Botafogo entrou na zona do rebaixamento. O Fluminense está com 34 pontos. Atrás dele está o Cruzeiro e depois do Botafogo com 33 pontos. E o São Paulo viu sua posição ser tomada pelo Grêmio. Na minha visão, ia acabar acontecendo. Desculpa, meu amigo torcedor do São Paulo, mas isso ia acabar acontecendo. O time do Grêmio é mais arrumado. Então, ninguém esperava. Sinceramente, ninguém esperava. Nem o torcedor do Fluminense esperava uma vitória do Fluminense lá. De repente, um empatezinho. Foi uma surpresa. Foi, mas o Fluminense foi uma surpresa boa. E o São Paulo tem que melhorar, porque foi uma bagunça. Na próxima rodada, o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense. Se jogar assim, vai perder de novo. Se jogar assim, vai perder de novo. E com esse buraco o Daniel Alves deixa, quem vai cair nas costas dele é o Rony. O Rony vai deitar e rolar, filho. Vai deitar e rolar em cima do Daniel Alves, se ficar este buraco. E o Fluminense joga... Aonde? Deixa eu ver o Fluminense. Joga fora de casa contra o Internacional. Flusão, na boa. Mesma tática, filho. O Internacional joga diferente, não inventa tanto, mas na mesma tática, fechadinha ali, tentando explorar o contra-ataque, porque o Inter não vem no bom momento. O momento do Inter é muito delicado e vem caindo pelas tabelas com isso. Então, é aguardar a próxima rodada, mas pelo menos o Fluminense saiu da zona de rebaixamento. Meus amigos, essa foi a minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui!